Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Por que que nós vamos nos alegrar no dia que Deus fez? Sabe por quê? Porque eu vou me alegrar, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força. Então, quando nós nos alegramos em Deus, nós somos o quê? Fortalecidos, é o que a palavra diz lá no livro de Neemias. Você sabe muito bem da história ali, as portas foram derrubadas, os muros foram queimados, então Deus coloca Neemias para fazer aquela reconstrução, mas em algum momento o povo começa a se entristecer, se enfraquecer com as perseguições. O que Neemias, como um líder que tinha a visão de Deus, falou? A alegria do Senhor é a nossa força. Então que você nesse dia, nessa quarta-feira, nesse dia 11 de junho, se alegre no Senhor, porque à medida em que você se alegra no Senhor, Ele vai te fortalecendo, você vai sendo renovado, você vai sendo revigorado, porque ela é a tua força. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha o Senhor como a sua força. Não se conforme com as situações à sua volta que querem impregnar em você as aflições para trazer abatimento, e aí você vai ficando enfraquecido. Mas olhe para o alto, olhe para a alegria do Senhor que vai te fortalecer nesse dia. Então, um shalom de muita paz, de prosperidade. Aliás, shalom não é só paz. Shalom é plenitude da bênção, da saúde, da presença do Emmanuel, Deus conosco. Então que o shalom do Espírito de Deus possa inundar o teu ser e te dê muita paz, te dê muita alegria e te dê muita força. Seja muito bem-vindo a mais esse Repartir nesse dia 11 de junho. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, independente da situação que você esteja vivenciando. Por quê? Porque o Senhor mesmo disse que nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo? Na alegria do Senhor que vai te fortalecer. Eu venci o mundo, você também vai vencer, porque o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus habita em você e Ele vai te dar bom êxito em todas as coisas, em nome de Jesus. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Junho, mês de Tamar. Tamar, nós estamos estudando, intensamente a vida de Tamar, glória a Deus, e nós sabemos, quem foi Tamar. Tamar foi ali uma mulher que entrou na história da genealogia de Jesus, e ela foi a primeira. O Senhor abriu caminhos através do ventre de Tamar. Então, como a primeira, teria que romper. Você já ouviu falar ou já foi numa mata fechada que ninguém nunca transitou, que ninguém nunca passou? Não tem caminho, não tem nada, é tudo selvagem, é tudo mato. E as primeiras pessoas que vão começar a povoar o ambiente, o que eles têm que fazer? Desbravar, expulsar os animais, abrir caminhos, tirar pedras, fazer tantas coisas. Por quê? Porque é o primeiro que vai pisar. E a palavra diz que nós somos enviados como pés apostólicos. O que é um pé apostólico? É aquele que abre caminho. Então, que o Senhor te dê muita força para você abrir os caminhos que estarão pedregosos, cheio de impedimentos, cheio de feras, cheio de tantas situações. Mas se o Senhor colocou você para abrir esse caminho, é porque Ele já te capacitou. Se Ele colocou você com seus pés apostólicos para trilhar esses lugares, é porque Ele já te deu as ferramentas, é porque Ele já te deu as armas, é porque Ele já te habilitou, é porque Ele já te preparou. Então, não temas, tem de bom ânimo. E Tamar foi esse primeiro ventre ali, onde Deus usaria mais outros ventres, como foi ali de Ruth, a Moabita, Batseba, como foi ali também de Raabe, a meretriz que morava no muralha de Jericó, e também ali no ventre de Maria, que ele encontra o que no ventre de Maria? A pureza.
para que Cristo entrasse naquele ventre, na semelhança de um homem, e ali entrasse ao mundo como todos os homens, e ali revertesse uma situação do primeiro homem caído, que era Adão, revertesse toda a sua trajetória, refazendo o caminho, alinhando e ajustando com uma nova resposta, com uma nova reação, uma reação do Espírito, porque o primeiro foi feito alma vivente, Adão, o segundo e único, exclusivo e assim que determinou todas as coisas, Espírito vivificante, foi refazendo toda essa trajetória. Então, qual é a reação desse que tem o Espírito de Deus, que refaz todas as coisas? Aleluia! Qual é a sua reação? Aleluia! Então nós estamos nessa semana do intenso desejo, da noiva rompedora. Sim, Tamar, se ela não tivesse aquele intenso desejo, se ela não tivesse aquela vontade, se ela não tivesse toda daquela intuição para elaborar estratégias e planos, ela não teria rompido, ela não teria sido o ventre usado para que então o Senhor começasse a elaborar o seu plano, mas o Senhor coloca nela o desejo de realizar. A palavra de Deus vai dizer em Efésios que Deus é quem coloca em nós o desejo de realizar. Ele é quem gera em nós o desejo. Ele que nos dá a capacitação para realizar os desejos que Ele mesmo põe. Então, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Glória a Deus que nos dá essas iniciativas para que possamos romper. Nós vivemos o tempo todo rompendo, né? Quem é que não rompe? Nós já rompemos quando nascemos. Estamos ali abrigados no ventre da nossa mãe, quentinho ali no líquido amniótico. Não precisa fazer nada, você recebe todos os nutrientes ali quentinho, abrigado. A mamãe leva para todos os lugares. E num belo dia tem que romper, tem que sair, porque senão morre. Falta oxigênio, ou seja, há um tempo de maturidade para que nós possamos romper. Então, o Espírito de Deus nos prepara para essa maturidade, para que nós possamos romper. Há um processo. Me lembro bem também de José. Você lembra de José? José foi levado ao Egito, filho de Jacó, da história aqui que nós estamos vendo. Pequeno ainda, ele era um jovem, adolescente. E ele ficou ali no Egito sendo o quê? Processado. O Espírito de Deus estava amadurecendo José para que então José fosse aquele que alimentaria os seus irmãos, fosse aquele para quem Deus fosse dar maturidade para ser governador do Egito, para alimentar os seus irmãos, para ser uma salvação, prefigurando então Jesus. Ou seja, quantos anos José ficou ali no Egito, levado inocentemente, ingenuamente, e foi passando pelo processo de maturidade? Mais de 10 anos. E às vezes nós, eu e você, muitas vezes reclamamos de um processo de Deus na nossa vida. Não vamos reclamar, não vamos murmurar, porque em Eclesiastes 3 diz assim, que há tempo debaixo do céu determinado para todas as coisas. Depois você vai lá, Eclesiastes 3. Há um tempo de Deus definido, preciso e exato para que Deus realize o seu propósito. Não existe acaso, não existe coincidência. Então, em nome de Jesus, vamos viver os processos do Senhor, vamos viver os processos de maturidade, os processos de aperfeiçoamento, os processos de chegar mais perto de Deus, os processos que nos vão fazer ter a forma de Cristo, que vai resplandecer a glória de Deus em nós. Então, Itamar, ela estava passando por esse processo de maturidade, porque ela ali jovem foi levada ali para casar com os filhos de Judá. E os dois filhos de Judá, um era perverso, Deus o matou, o outro negava a semente para ela, porque ele não queria gerar descendência do seu irmão falecido, porque não seria dele, e desprezava a semente, e Tamar não pôde frutificar. E ela, depois tem a promessa de Judá, depois você lê lá Gênesis 38, você tem a promessa de Judá, que daria o seu terceiro filho, mas Judá não queria dar, não. Judá não queria dar porque ele falou, ixi, essa matadora aí de homens vai matar o meu terceiro filho.
Então ele lança uma promessa, uma falsa promessa para Tamar. Fala que daria Selá, mas não dá Selá. E aí despede Tamar sem filhos, sem marido, de volta para a sua casa. Isso nós já falamos para você semana passada. A casa da sua vergonha, da sua humilhação. E ela vai ali, porque Deus já estava conduzindo, porque Deus tinha um propósito maior para realizar, então, na vida de Tamar. Então, nós vamos falar um pouquinho do que? De estratégias. Segunda semana da estratégia reversora, perseverança revestida de ousadia que ultrapassa limites pelo fruto. Então, o que nós vamos pedir ao Senhor? Estratégias. Estratégias. O que é estratégia? Eu vou me mover para ter uma estratégia para que eu possa realizar o que Deus deseja para a minha vida. Semana da estratégia reversora, ou seja, vou desenvolver o quê? Um plano de ação, isso mesmo. Como que eu vou desenvolver esse plano de ação? Eu já entendi que eu preciso de ter uma estratégia, mas como eu vou fazer? Quais ferramentas eu vou usar? Por onde que eu vou começar? O que eu preciso elaborar? Que sabe quem vai responder todas essas perguntas? Nós vamos buscar do Senhor. Porque a palavra diz que os planos procedem do nosso coração, mas a resposta certa vem do Senhor. E Deus com certeza nos dará sabedoria para desenvolvermos essas estratégias, porque em Tiago fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lança em terra. E Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, mas Ele dá muito mais. Sabe o que Ele dá? Revelação. Nós precisamos de buscar revelação do Espírito de Deus, porque quem colocou o desejo no coração dos homens para escrever as palavras, quem teve a inspiração, a palavra diz, santo homens de Deus. E eu vou buscar essa revelação no Espírito de Deus, porque Ele é o autor do livro, foi Ele que escreveu, e Ele sabe todo o desfecho, Ele sabe toda a história, Ele sabe desde o início, porque Ele é de eternidade a eternidade, de geração em geração. Antes que nós existíssemos, Ele já pairava sobre a face das águas, e esse Espírito de mobilidade, Ele é o espírito de ação. Logo lá em Gênesis fala, o Espírito de Deus pairava, movia sobre a face das águas. Então nós vamos buscar estratégia em quem tem a fonte, de quem é a fonte de Cristo, o espírito de mobilidade, de planejamento e de ação. Quantas vezes Davi estava guerreando, o que ele fazia? Ele buscava de Deus estratégias. O que ele falava? Subirei eu irei, o que eu vou fazer? Qual o caminho? O que Deus fala para Davi? Vai, Davi, avança, Davi, vai por debaixo das águas, vai por cima das águas. Deus dava estratégias. Então nós vamos pedir estratégias para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nos mostre o caminho. Jesus falou em João 17 que o Espírito de Deus nos guiaria, nos aconselharia, nos mostraria o caminho e nos consolaria de todas as situações. Então, nós temos o privilégio de ter a abundância desse Espírito de Deus dentro de nós. Então, eu vou na fonte. Tamar, ela foi na fonte, ela foi buscar na fonte, ela foi buscar na origem, ela foi buscar, e eu e você vamos buscar em Deus, na fonte, na origem. O que a mulher, onde a mulher samaritana foi buscar a água? Na fonte de Jacó. E quem estava ali? Jesus estava sentado intencionalmente esperando aquela mulher que nem nome a Bíblia cita, fala que é uma mulher samaritana. Jesus estava ali na fonte esperando aquela mulher, porque ela foi buscar água. E ela não sabia que o dono da vida, o Espírito de Deus, estava com Cristo, com Jesus ali, e iria inserir nela, iria colocar nela uma fonte que iria descedentá-la para sempre. Então, nós vamos buscar essas estratégias em Deus, das reversões, da mobilidade, saindo da paralisia, diante do caos ou qualquer cenário contrário à minha constituição em Cristo. De que
forma, sim, revestindo-nos de ousadia e coragem para romper, ultrapassar os limites, as fronteiras em busca do fruto consagrado. Para quê? Para um propósito maior, segundo a mente de Deus. Aleluia! Então, na segunda-feira, nós tivemos uma estratégia para reverter a exclusão. Na terça-feira, uma estratégia para vencer a aparência e o estereótipo pela identidade. E hoje, estratégia saindo da paralisia para a mobilidade do espírito. O que é o espírito? Dunamis. O que é dunamis? O que te lembra a palavra dunamis? Dinamite. Explosão, movimento, aleluia, da acusação para a justiça que nos cobre de honra. Eu e você vamos sair da paralisia da acusação dupla de Satanás, que nos acusa dia e noite diante de Deus. Está escrito em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz que vinha dos céus proclamando: eis agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite perante ao Senhor, o mesmo que nos acusa de dia e de noite. A expressão dia e noite enfatiza a natureza contínua e persistente da sua acusação, sim, mostrando então que Satanás não descansa em seus esforços para prejudicar os fiéis, os que guardam a palavra do testemunho e que têm o espírito da profecia. São esses que Satanás vai perseguir. Mas Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando tiver perseguições por amor a mim. Já conheceu alguém que não gosta de você gratuitamente? Já conheceu alguém que, entre aspas, não vai com a sua cara gratuitamente? Então, sabe o que é isso? É a malignidade de Satanás influenciando as pessoas. Por quê? Porque odeia a luz que você e que eu carregamos. Atrapalha, perturba. Por que ele odeia? Porque a luz denuncia as trevas. A luz mostra a sujeira. Então nos odeia. Mas Jesus falou: bem-aventurado vocês serão. Por quê? Que bem-aventurança tem em perseguir alguém que faz o mal? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguires e vos caluniarem. Bem-aventurado, muito feliz. Então, nós vamos vencer porque nós vamos romper com ousadia. Como? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você não vence ficando parado, você não vence falando, você vence se posicionando e se movendo no mundo espiritual. Aleluia. Outra acusação do inimigo aqui, ó, Zacarias 3:1. Lemos sobre a acusação diante de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás, olha aqui, estava à mão direita dele, para se lhe opor, para acusar, como fez quando comparece diante de Deus na história de Jó. Jó, os filhos de Deus se reuniam, aí Satanás aparece, Deus falou que para Satanás, de onde vens? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor, e ele ali, Deus começa a falar de Jó, aí Satanás fala assim: ah, Jó, que isso, Jó te serve porque ele tem tudo, você não deixa faltar nada para ele, você cerca-o de bens, falou isso. Então, o Senhor falou: não toque na sua vida, e Jó se manteve fiel. Qual foi o posicionamento de Jó? Se manter fiel, seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, porque a palavra diz: aquele que negar a sua vida por amor a mim mesmo, achará. E Paulo fala: eu quero ser achado em Cristo. Aleluia. Então nós vamos vencer saindo, tendo estratégias. E qual foi a estratégia de Tamar? Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu, tornou a vestir as roupas de viúva como de costume. Judá reconheceu de imediato e disse:
ela é mais justa que eu, porque eu não tomei providência para que ela se casasse com meu filho. Em Judá, Judá reconhece, em Tamar havia justiça. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 3:26, pois Deus planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Em Efésios 4:24, revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa diante de Deus. E Isaías vai falar, em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão uma dupla porção de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim, imensa alegria do Senhor, pois vestiu-me com veste de salvação. Eu vou obedecer, confiar e agir com a sabedoria que vem do alto. Não é só o que você faz, é como e com quem você faz. O Senhor está na sua vida, Ele dando estratégias, vai te dar, porque Ele deu estratégias para Josué derrubar as muralhas de Jericó, Ele deu estratégia para Gideão com os 300, Ele deu estratégia para os seus filhos. A estratégia de Deus, sabe por que Ele vai dar? Porque a estratégia de Deus envolve a eternidade. A estratégia de Deus não envolve só o seu momento de agora, envolve toda uma eternidade. Envolve todo um cenário, envolve toda uma trajetória. Por quê? Porque a visão do Senhor é muito ampla. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Os meus pensamentos são muito mais elevados. Então, o Senhor, Ele tem um plano muito maior, além do que os seus olhos possam imaginar. Então, se mova na mobilidade do Espírito de Deus, pedindo estratégias, pedindo direção, pedindo que o Senhor abra os seus caminhos, pedindo que o Senhor te revista de santidade, de justiça. Deus é Deus de justiça e Ele fará justiça depressa. Lucas 18 fala daquela mulher que clamava por justiça e Deus fez aquele juiz que era iníquo dar a ela o que ela estava pedindo, quanto mais o nosso Pai nos dará também todas as coisas em Cristo. Então, em nome de Jesus, reverta o cenário, busque estratégias, vá aos pés da cruz, vai na palavra, vai na oração, vai no jejum, e a janela do céu, o Senhor vai abrir os olhos do mundo espiritual e vai nos dar bom êxito em todas as coisas, em nome de Jesus. Então, viva essa reversão, viva essa vitória, viva esse mover, viva essa bravura, viva na graça do Senhor, na unção que despedaça todo o jugo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Na tela vai aparecer o QR Code. Abençoe e oferte, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de shalom, paz, prosperidade e cura. Fica na graça do Senhor. Nos vemos semana que vem, novamente. Que Jesus Cristo te abençoe e que te dê shalom, shalom, shalom. Um grande beijo para você, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado por esse dia que se chama hoje, obrigado porque Tu é a estrela da manhã e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor Deus, por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti, toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor Deus. Que nós continuemos rompendo com o véu, Senhor Deus, rompendo com o véu da incredulidade, rompendo com o véu do inimigo que quer colocar cegueira espiritual nas pessoas, rompendo com tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Que nós estejamos realmente na Tua presença, Senhor, porque a Tua presença rompe o véu, porque é o Teu Espírito, e onde está o Teu Espírito há liberdade, Senhor Deus. E que na Tua liberdade, no Teu Espírito, nós resplandeçamos a Tua glória, em nome de Jesus, por onde quer que nós passemos, Senhor Jesus. Que nós resplandeçamos a Tua luz, Senhor Deus. Que a Tua luz ilumine os nossos passos, ilumine as veredas, conduza-nos, Senhor Deus. Conduza-nos para caminhos elevados, Senhor Deus,
para aquilo que vem do alto, Senhor, para aquilo que vem de Ti, ó Senhor Jesus. Conduz-nos mesmo, Senhor Deus, para os Teus planos, para as nossas vidas, Senhor Deus. Que não sejamos mais nós, mas Tu que vive em nós, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, que nós sejamos a expressão da Tua vontade por onde quer que nós passamos, Senhor Deus. E já caiu por terra toda pedra de tropeço em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja a Tua luz, que haja paz, porque Tu é o príncipe da paz e nós pertencemos a esse reino, e por isso que haja paz, Senhor Deus. Haja paz por onde quer que nós passemos, Senhor Deus. Que as pessoas sejam impactadas pela Tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós Te amamos, Senhor Deus. E nós não vamos se prostrar diante do inimigo, Senhor Deus. Diante das mentiras, diante de alguma enganação, Senhor Deus, nós não vamos nos prostrar, Senhor Deus, mas nós vamos estar diante da luz do Senhor, iluminando os nossos caminhos, Senhor Deus, dissipando todas as trevas, Senhor Deus, e que nós possamos levar essa luz para aqueles que estão em trevas, iluminar os caminhos daqueles que estão em trevas, Senhor Deus. O Senhor cura as feridas, Senhor Deus. Há pessoas que querem esconder as suas feridas. Misericórdia, Senhor Deus. Tu cura as feridas, que nós possamos ser luz na vida das pessoas, que as pessoas possam ser curadas, Senhor Deus. Cura espiritual, cura física, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja a Tua luz, que haja paz, que haja discernimento, Senhor Deus. Discernimento, benevolência, abundância, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, que haja abundância, Senhor Deus. Transborde o Teu azeite, Senhor Jesus. Transborde o Teu azeite. Sejamos realmente vasos disponíveis para Ti, Senhor Deus. Nos livra de toda distração, de tudo que é efêmero, Senhor Deus. Mas que possamos realmente estar conectados contigo, conectados com a Tua vontade, com a expressão da Tua vontade, Senhor Deus. E não distraídos com coisas passageiras, Senhor Deus. Ou com, enfim, aquilo que o inimigo quer colocar na nossa frente, Senhor Deus. Remove toda sujeira, Senhor Deus. Remove, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Que haja luz, que haja transparência, Senhor Deus. Rios de águas vivas, Senhor Deus. Que flua o rio de águas vivas em nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Realmente possamos alcançar os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus, e gerar um fruto para o Senhor, duplo fruto, Senhor Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus. Que haja porção dupla na vida dos meus irmãos, Senhor Deus, porção de bênçãos, porção de abundância, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja paz, que haja comunhão, Senhor Deus. Que haja o transbordar do Teu azeite, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós só queremos a Ti, Senhor Deus. Toda a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Tu és o significado da nossa existência. Nós fazemos parte de um plano muito maior, Senhor Deus. E nós iremos honrar essa filiação, Senhor Deus. E agradecemos por tudo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus. E cremos na Tua promessa e sabemos que somos filhos de Deus, Senhor Deus. E que temos a porção dupla para gerar com responsabilidade, com diligência, Senhor Deus. E que tenhamos essa diligência, que mantenhamos o nosso foco, Senhor Deus, para não perder a disciplina, Senhor Deus. Para não nos desviarmos, Senhor, mas para estarmos sempre no centro da Tua vontade, sendo a expressão da Tua vontade na terra, Senhor Deus, abençoando e sendo abençoado em nome de Jesus, porque somos filhos de Deus, Senhor Deus, pertencemos a Ti, Senhor Deus, o inimigo nada tem em nós, em nome de Jesus.
que haja unidade de pensamento nas igrejas, Senhor Deus, na tua igreja, porque somos todos um só rebanho de um só pastor, e que haja realmente unidade de pensamento nas igrejas, Senhor Deus, unidade do teu fluir, Senhor Deus, do fluir da tua vontade, que haja realmente uma igreja madura, o Senhor quer uma igreja madura, Senhor Deus, que haja realmente esse fluir, essa unidade de pensamento, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos, aleluia. Bendito seja o seu nome. Amém. Esse rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. De águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei